Amém, pode sentar. Glória a Deus, obrigado Juliana por essa palavra tão abençoada. Glória a Deus por esse tempo. Quem está sendo abençoado aqui nessa conferência, fala eu. Glória a Deus. Vai aparecer aqui um QR Code, gente. E eu já quero te adiantar que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, tá? Porque eu estou recebendo aqui um monte de pergunta, mas a gente vai tentar. Posso usar? A gente vai tentar. Não? Tá dando certo. Mas a gente vai tentar responder a maioria das perguntas, tá bom? Estou esperando o meu pessoal do apoio entrar aqui com as poltronas, mas já deve estar chegando. Acelera o pessoal ali, Brunão, por favor. Então eu quero convidar aqui a Juliana e o David para subir aqui de novo. Vocês vieram aqui, gente, agora a gente vai conversar bastante com vocês. Pode dar uma salva de palmas. Isso. Cadê o David? Tá aí? Quanto tempo? Oi. O que eu faço com isso? Segura, abraça. Som. Eu perguntei para eles antes se eu podia fazer qualquer pergunta. Aí eles responderam que sim, mas que eles também não vão responder qualquer pergunta, né? Mas eu posso fazer qualquer pergunta, mas não quer dizer que eles vão responder todas. A gente ignora, enrola, né? Vamos lá, eu vou começar com uma que eu acho que vocês devem ouvir bastante. Como que eu começo a falar de sexualidade com o meu filho e quando? Como e quando? Você está falando de criança, será? Criança, é. Tá. Cara, isso é um... Eu não estou querendo ficar falando de curso, né? Mas não estou querendo falar de curso, mas Aumenta é que isso é o nome de um dos curso inteiro. pessoal aqui, por favor. Chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Criança. Eu vou dar uma resposta resumida. A primeira coisa, o mais importante é você entender, não é que você tem que ter todas as respostas, você precisa estabelecer um canal de comunicação com a criança. Você faz isso tratando o tema com naturalidade. A segunda coisa, você não trata o tema com naturalidade porque provavelmente você é cheio de traumas e questões e travas. Então as travas, elas não estão nas crianças, elas estão aonde? Em nós adultos. Então a gente é que está cheio de pudores excessivos, a gente não consegue falar as palavras, porque não nos ensinaram que as palavras são normais, por isso, porque a gente não tem repertório, porque não foi assim quando nós éramos crianças. Então entenda, trabalhe você, se liberte um pouco das suas amarras, das suas travas, porque se você não estiver disposto a fazer isto, alguém vai assumir o protagonismo desta educação no seu lugar. Isso é um fato. Isso é um fato. A outra coisa que eu queria dizer é, você não educa criança a partir dos erros. Você educa a partir do que está certo. O que significa isso? A tarefa é chegar primeiro, por isso que quando você pergunta quando, é o mais rápido possível, o mais cedo possível, você precisa contar a história do Evangelho. O que a história do Evangelho tem a ver com sexualidade? É a história de que Deus criou um homem, uma mulher, e quando eles são adultos, eles se casam, e aí eles se abraçam, se beijam. Dependendo da fase da pergunta, você pode usar a palavra fase em sexo, não tem nenhum problema. E aí ela engravida e tem um filho, isso é Gênesis. E essa história não é muito complicada. Essa é a história que você deve contar. A criança, então, o mais cedo possível, ela tem contato com a verdade. Você não vai chegar com a criança e explicar tudo que está errado no mundo.
dizer assim, olha, lésbica, transexual, travesti, eu vou te explicar agora. Não é isso. Eu vou te falar o que aconteceu com a minha filha. A gente contou a história e repetiu, porque tem que ter muita repetição, muito cedo. Um dia ela viu uma mulher grávida que não era casada. Eu tinha dito que a pessoa casa e depois engravida, porque é isso que Deus quer. Ela viu uma mulher grávida que não era casada. O que foi que ela disse? Aliás, a quem ela veio perguntar? Porque eu sou o narrador. Eu sou o narrador do mundo. Ela veio perguntar para mim, mas o senhor não disse que casa depois engravida? Se ela não casou, como é que ela está grávida? Porque ela entendeu literalmente que só engravida quem está casado. Aí eu disse para ela, então, aí você conta a história de novo. Então, você casa, engravida. Mas tem pessoas que não fazem assim, porque o mundo, ele não funciona como Deus criou, por causa do pecado, da queda, dos erros. E ela simplesmente entendeu. E ela não precisa odiar a mulher grávida que não é casada, ela só tem de entender. E aí um dia ela viu 2 homens juntos, porque não adianta eu tentar protegê-la para que ela nunca veja 2 homens juntos, porque ela vai acabar vendo. Qual é a melhor estratégia? Não é eu chegar com ela aos 3 anos e dizer 2 homens juntos, não, contar a história. Quando ela viu 2 homens juntos, o que ela veio, para quem ela veio perguntar? Para mim. Mas o senhor não disse que era um homem e uma mulher? Tem um canal aberto, né, de comunicação. Aí eu disse, aí que você conta a história de novo. Mas ali tem 2 homens. Pois é, tem pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Ela só entendeu e foi embora. E ela não precisa odiar os 2 homens, ela precisa entender o que é a verdade de Deus e que como o mundo se apresenta. Então, irmãos, assim, é um negócio complexo? Você precisa de ferramentas? Precisa. Mas você precisa diminuir o seu medo, você precisa diminuir a ideia de que é uma coisa super difícil e sofisticada. Parta da verdade. E as crianças vão olhar para você como alguém que narra a história, protagonista da história, e aí você vai aos poucos adicionando o que vai sendo colocado, celebrando as perguntas, não repreendendo as perguntas, não ficando com medo das perguntas. Então eu diria isto para vocês, aprofunde-se neste assunto, é um assunto muito interessante, tem um monte de coisa além disso, mas vale a pena pensar por aí. Tem mais uma aqui. Quer completar alguma coisa, Juliana? Não? Meu filho tem um amigo homossexual assumido. Como lidar com isso? Só eu que falo. Juliana, meu filho tem um amigo homossexual assumido, como lidar com isso? Mas eu não entendi qual é a questão aí, né? Eu acho que ela deve ter medo, ou ele deve ter medo que o Olha, filho... seu filho é uma criança, um adolescente, você percebe que uma amizade está sendo má influência para ele, aí não é porque é homossexual, pode ser hétero também. Você tem todo o direito de... eu sou pai de adolescente, viu? E eu sei o que eu estou falando. Você tem todo o direito de não aprovar amizades do seu filho adolescente, criança ainda mais, né? Mas isso é natural, isso é normal. Não quer dizer que só pelo fato de alguém ser homossexual, automaticamente não pode ser amigo do seu filho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se existem evidências de que aquela amizade, seja ela qual for, hétero ou não, se existe evidência que aquilo não está sendo uma boa influência para o seu filho, é natural que você avalie e não aprove amizades, porque isso é uma coisa bastante séria na adolescência. Mas, repito, não é automático, né? É hétero, então pode ser amigo. Disse que é gay, não pode ser amigo. Não é assim, porque tem pessoas, inclusive dentro da igreja, que são pessoas que vão dizer que têm atração pelo mesmo sexo, e elas estão ali caminhando como discípulos de Cristo, do mesmo jeito que os nossos filhos.
Então, não é exatamente por causa do fato em si, mas é o contexto que você está avaliando aí. Tem várias perguntas aqui sobre vício de pornografia e masturbação. Acho que a Juliana vai falar sobre isso. Você vai falar hoje, né? À noite. Então, vamos pular essas perguntas aqui. Acho que à noite você vai abordar mais sobre isso. Tem outra pergunta aqui que fala sobre a criação dos filhos de uma mãe que cria os filhos sozinho. Como conectar e como suprir essa falta de uma figura paterna na criação da criança, no posicionamento dessa criança? A questão da mãe sozinha, né, da mãe solteira, hoje saiu uma pesquisa de que 54% dos chefes de família no Brasil hoje são as mães, né? Então é um número muito alto, sem contar o restante, né, desses 46% dos pais que estão em casa, que são figuras decorativas, né? Mas eu entendo, né, que a mãe ela pode ajudar o seu filho, né, sendo garoto, sendo menina, a desenvolver tudo aquilo que um pai desenvolveria. O pai é aquele que chama a criança para a realidade. O pai é aquele que fala firme com o garoto, fala firme com a menina, traz, né, para a realidade. A mãe, geralmente, quando tem a falta da figura paterna, ela se coloca no lugar de dar o dobro de amor. E ela tende a criar esse filho dentro de uma bolha, e aí já começa uma via errada, né? Que é criar justamente um filho sem independência, sem construir independência, sem construir autonomia, que é o que o pai ajuda o seu filho a construir, né? A mãe constrói o filho encapsulado, dentro de uma bolha. Então entender isso, né, já é uma grande ajuda. Não criar esse garoto atrofiado, mas permitir que ele seja livre para desenvolver as potencialidades que ele tem dentro dele. Então eu acho que a mãe ajuda quando ela não atrapalha, dá para entender? Dá. Ela ajuda quando ela não embota, quando ela não, vou falar uma palavra pesada aqui, tá? Mas quando ela não castra espiritualmente, principalmente o seu filho, homem. Nós temos vivido uma época de mães empoderadas. Chega a dar uma vontade de umas coceiras quando fala essa palavra, né? De mães superpoderosas, feministas, cristãs. Já viu? E começa a crescer um Adãozinho ali naquele ambiente. E ele começa a desenvolver liderança, né? Começa a expandir, a crescer, a evoluir, a ter autorresponsabilidade. E aquela mãe contaminada pelo sistema, ela tende, queridos, muitas vezes, a olhar aquele filho como uma ameaça. Porque aqui dentro do nosso lar só pode ter uma que manda. E ela tende a castrar a virilidade daquele garoto. Tá na internet esse negócio aí? Está sendo gravado. Mas vai para a internet? Aí nós vamos que eu analisar. queria contar um caos aqui. A gente faz o corte só desse caos. Eu Sei. estou brincando. Pode Duvido contar. que vocês vão lembrar. Pode contar. Pode contar. Amanhã está eu lá na internet. Teve uma vez que uma mãe chegou no salão de beleza da minha irmã com um garoto de uns 6, 7 anos, eu não recordo. E eu estava sentada lá. E quando entrou aquele menino, eu olhei e eu não sabia se era um menino ou se era uma menina. Era um garoto, cabelo comprido, cílios esvoaçantes, né, pele branca, delicado. Eu fiquei na dúvida. Aí a mãe chegou para minha irmã e falou: eu quero que você corte o cabelo do meu filho com um Chanel de bico. As mulheres sabem que o Chanel de bico é um corte, né, feminino. Aí eu olhei assim, e o filtro ficou na placenta. Eu já comecei a me coçar para falar alguma coisa para aquela mãe, né? Aí a minha irmã olhou para ela e falou: olha, eu tenho alguns cortes de cabelo aqui masculino que podem ficar melhor no formato do rosto do seu filho, que é um rosto masculino. Aí a mãe olhou para minha irmã muito firme e falou: eu quero um Chanel de bico no cabelo do meu filho. Aí acabou minha paciência, deu 2 minutos, eu levantei. Eu falei: não precisa saber quem eu sou, nunca mais vai me ver.
eu olhei para aquela mãe e falei assim: mãe, quando que você vai entender que Deus te deu um garoto e não uma menina para ser a sua melhor amiga, mas que você está transformando o seu filho, que é um homem diante de Deus, um garoto, num menino que vai continuar sendo menino para sempre, embotado, atrofiado. Você está castrando a masculinidade desse garoto e ele já se tornou sua melhor amiga. Tchau. Ela que lute. Porque ela olhou para mim com espanto, como se eu tivesse lido o coração dela. Então assim, quando que a gente ajuda? Quando a gente libera os nossos meninos para sujar a casa, para viver como menino, para subir em sofá, quebrar vaso de flor, jogar bola, brincar. Deixa externar aquilo que está dentro, porque aquilo precisa ser desenvolvido e vir para fora. Um garoto emocionalmente saudável é muito melhor do que uma casa limpa. E para as meninas, quando as mães não competem com as filhas, já também é uma grande ajuda. Então, uma mãe solteira não é sinônimo, queridos, de uma família disfuncional. Uma mãe pode muito bem conduzir a sua família. É claro que não é o ideal, mas o ideal parece que ficou no Éden, não é verdade? Mas uma mãe pode ajudar a sua família nas suas limitações, ajudar o seu filho a desenvolver tudo aquilo que Deus colocou dentro dele, mas ele precisa de espaço, ele não pode ser criado atrofiado, embotado, introspectivo, porque essa não é a realidade do garoto. É que eu não vou parar, então pode falar. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, então eu sou vou falar que eu sou um case de sucesso para não me achar aqui, né? Mas eu fui criado pela minha mãe e já ouvi quando eu era mais novo que eu tinha que cuidar com os trejeitos, porque talvez eu fui criado com a minha mãe. Eu não acho, tá? Eu não acho que eu sou efeminado, mas já falaram isso para mim. Mas eu tive a misericórdia de Deus, num determinado momento da minha vida, de ter referências masculinas que me ajudaram, não só espiritualmente, mas me colocaram numa direção de caráter. Aqui, no meu caso, assim, o pastor Jefferson entrou na minha vida quando eu tinha 12 anos, mais ou menos. E eu vejo que, se não fosse essa instrução, eu poderia ter sofrido muito mais com isso. Então, realmente é uma falta, porque é o jeito que a mãe tem para criar, né? Ela tenta fazer o melhor dela, mesmo essa mãe que cortou lá o cabelo, queria cortar o cabelo da criança, ela estava pensando no melhor para ela, né? Mas, de alguma forma, existem formas, né? Então, se tem alguma mãe aqui, com certeza tem, que vive nessa forma de criação de um filho homem, o Senhor supre, o Senhor vai dar estratégias. E hoje, no meu caso aqui, eu sou casado, tenho 4 filhos, não tenho problema nessa área, né? Nunca tive, mas tenho em outras áreas. Mas eu falo isso, eu abro meu coração, porque eu sei que é um caso que acontece, e aconteceu comigo. Eu fui um menino criado com uma mulher, né? Exatamente, se há possibilidade de fazer com que o filho e a filha tenham contato com presenças masculinas saudáveis, a igreja é um excelente ambiente para isso, né? É muito bom. Eu ia chegar lá daqui uns 15 minutos, eu ia falar isso. Tem uma outra pergunta aqui. Eu perdi a conexão do coração com o meu filho ou com a minha filha. Como retomar essa conexão? Como retomar a conexão? Cara, se eu tivesse a resposta, né? Que pergunta difícil, né? Eu penso assim, irmãos, a gente precisa olhar onde a gente perdeu, né? Então, dá uma olhada aí, onde foi que você perdeu. Isso é uma coisa que é subjetiva, que cada um tem a sua história. Onde foi que você perdeu? O que foi que o que aconteceu que fez você tomar esse rumo? Você perdeu a conexão como uma estratégia para lidar com algo?
para dar uma mensagem para essa pessoa, para o seu filho, né, de desaprovação, porque ele não estava obedecendo, porque ele estava saindo do caminho. Eu não sei quais foram os seus motivos para tomar essa decisão. Você se ressentiu, você ficou ofendido, magoado e nunca perdoou o seu filho. Você se decepcionou tanto com ele que nunca superou a decepção. A Juliana estava falando e eu lembrei de uma coisa que eu sempre digo para as famílias, que tem a ver talvez com isso. As famílias cristãs, elas não esperam que seus filhos sejam homossexuais, transexuais. Não esperam. Nenhuma família, mas especialmente as cristãs, elas não dizem assim, não, eu estou esperando, estou aguardando, eu acho que... Então, quando isso acontece, é uma coisa que é uma surpresa, é um baque, é uma coisa que você não está preparado para lidar, em geral. E acontece uma espécie de luto, porque todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E a gente precisa sepultar o filho ideal para poder amar o filho real. Só que o velório do filho ideal, ele é muito dolorido. É o filho que eu queria ter. É o filho que eu imaginei que Deus me daria, que eu mereço. Afinal de contas, eu sou pastor. E como é que esse meu filho é transexual, eu sendo pastor? Ele é decepcionante, o filho real, ele é decepcionante. Então você tem que pegar a sua idealização e sepultar. Só que o luto a gente vive de diversas formas diferentes. Alguns de nós se tornam depressivos, alguns se tornam agressivos, tentando lidar com este luto. Alguns se tornam evitativos. Eu vou fingir que isso não existe. Eu não vou tocar neste assunto, eu não quero saber. Alguns se tornam ansiosos. Alguns talvez se desconectem dos filhos nessas circunstâncias como defesa para que não sofram. Então, dá uma olhada onde foi que tudo aconteceu, dá uma olhada em como você reage ao luto do filho ideal que nunca existiu, mas precisa ser sepultado. O filho real, ele é assimétrico, ele não é como eu queria que ele fosse, mas ele é o único que existe. E você vai ter de aceitar a realidade. Não é aceitar o pecado, é aceitar a realidade. Porque negar a realidade não vai te levar para lugar nenhum. Eu não sei se é isso que você está falando, mas entendo que toda desconexão tem uma história. Então dá uma olhada na história, dá uma olhada o que foi que aconteceu, quais foram as suas reações com a decepção, com o que houve, para que você possa trilhar o caminho oposto, que é amar, amar não significa aprovação, amá-lo como Cristo nos ama. Posso só complementar aqui? O senhor tem mais direito do que eu aqui, pastor. Essa pergunta é muito importante porque a gente viveu isso em casa. Eu e a Claudinha, a gente se desconectou da Bia e foi um tempo muito difícil. E vocês conhecem o testemunho da Bia. Ela voltou para Jesus e voltou com tudo. E ela fala assim, pai, eu não sabia que eu era tão crente, né? E hoje ela é uma bênção, tem 4 filhas, uma mulher casada com um homem de Deus e está aí servindo ao Senhor. Mas o Espírito Santo falou muito forte ao nosso coração, principalmente quando naquele versículo, último versículo do Velho Testamento, que diz que o coração do pai se converterá ao coração do filho e o coração do filho se converterá ao coração do pai,
para que Deus não venha ferir a terra com maldição. E ali a gente vê claramente que a iniciativa primeira é do pai. O coração do pai se converterá ao coração do filho. E depois, o filho vai se converter ao coração do pai. Isso significa o quê? Aquele que é mais maduro tem que tomar a iniciativa. Então, nós tomamos uma iniciativa de, além de muita oração e jejum, muito joelho no chão, nós mudamos a nossa estratégia, além da dependência de Deus, nós partimos para uma terapia do amor ali, para reconectar, tentar reconectar o coração que foi perdido, né? E Deus fez a obra, Deus fez o milagre, né? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ele falou, né, o Davi falou em amar, em amor, mas não pode ficar esperando a iniciativa do filho. O mais maduro sempre tem que tomar a iniciativa, porque é uma batalha espiritual muito intensa, reconectar de novo, antes que o inimigo venha e se conecte realmente e leve aquela pessoa, né? Então, a gente crê nessa reconexão, mas investir com muito amor, com muita oração, muito joelho no chão, e a gente crê que o milagre acontece em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Quer completar, Juliana? Era isso que eu ia falar, né? A respeito de não ficar na passividade esperando que o seu filho te procure, que ele volte, né? Que ele tente uma conexão, né? Além do que o Davi falou. Mas vai você, como pai, tendo entendimento, atrás do seu filho. Ah, Juliana, mas a gente não se conversa, a gente nem se cumprimenta, a gente não tem nenhum tipo de troca. Talvez, queridos, as primeiras investidas, né, de um filho que está longe, talvez ele esteja com o coração com as portas fechadas, e essa investida não vai dar em nada, mas não desista, né? Procure buscando a conexão até furar esse bloqueio. Eu lembro que uma vez, vou contar outro caos aqui que Deus sei vai para a internet depois. Eu lembro que teve uma vez que uma pastora, queridos, olhou para mim, depois de um seminário de sexualidade, e falou assim: Juliana, eu queria que você orasse por mim, porque o meu filho está na homossexualidade, tem 7 anos, e tem 7 anos que a gente não se fala mais. Aí eu falei para ela, mas por que não conversam mais, mãe? Ela falou, então, porque ele está na homossexualidade. Nós já não nos dávamos muito bem por conta das afrontas, ela disse, antes disso, e agora então nós nos distanciamos. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora não é crente não. Brincadeira, eu olhei para ela e falei assim, a senhora sabe o nome, né? Daquilo que precisa ser feito para construir uma ponte. E é a senhora que precisa ir atrás, porque Deus está dando sobriedade para a senhora, e não para o seu filho, que talvez hoje não compreenda. Mas para a senhora ir atrás. Como que é o nome dessa ponte? Perdão. Ir atrás, talvez por tê-lo abandonado afetivamente, por estar ausente por tanto tempo, e criar uma conexão, ir atrás do seu filho. Aí ela olhou para mim, queridos, eu nunca esqueço, que ela fez um gesto assim, como se procurar o filho dela fosse algo indigesto. Ela falou, mas aí vai dar um ruim, né? Porque nós vamos ter que sentar, ver algumas coisas que aconteceram, aonde nós perdemos a conexão, que o Davi falou, né? Fazer como a mulher da dracma perdida, acender a luz para ver onde eu perdi algo de valor, né? Onde eu perdi no meio do caminho, no meio das minhas histórias, algo que tem valor para mim, e eu não vou ficar passiva, a luz, a candeia, o Espírito Santo. Aonde foi que eu perdi? E aí ela falou assim, mas aí vai ser algo indigesto, né? Eu falei, vai, mas é isso que a senhora tem que fazer. Ela falou, não, então deixa. Eu falei, eu não vou orar pela senhora, não, eu oro pelo seu filho, mas pela senhora eu não oro. Entende, queridos? Porque curar dói. Curar os relacionamentos dói. E se Deus está mostrando para nós, então invista 1, 2, 3, 1 hora, a porta vai se abrir para uma conexão. Amém, amém. Separei 2 perguntas aqui para a gente caminhar, porque quem é jovem e adolescente que levanta a mão, fala eu.
Ó, eu sei que tem adolescente aqui porque eles mandaram uma pergunta. CR7 ou Messi? Isso é coisa de adolescente, mandar. 35 já passou o adolescente. Já foi, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que vocês devem ouvir muito. Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Coisa de adolescente jovem, vai? Vamos lá. E a próxima é um pouquinho mais difícil. Então, responde essa, vai. Então, vamos lá. Tem o principal motivo, existem outras coisas a serem ditas, mas o principal motivo tem a ver com a ordem criacional de Deus. Então, preste atenção. Faça a seguinte pergunta: para que Deus criou a relação sexual? A resposta dessa pergunta: Deus criou a relação sexual para unir um homem e uma mulher no casamento. Isso está em Gênesis 1 e 2. Gênesis 2, 24 diz: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e será uma só carne. Deus criou o erótico. Não confunda erótico com pornográfico. Pornográfico é imoralidade. O erótico é uma maneira específica de amar inerente ao casamento, que inclui inclusive o desejo sexual de um homem para com uma mulher. O erótico é um amor que faz o homem querer se unir à mulher e se movimentar em direção a ela. Então, o propósito da relação sexual é este. É assim que a Bíblia enxerga. Então, todas as vezes que o sexo não cumpre este propósito, ele não está cumprindo o seu propósito original. Por isso, ele é considerado pecado na Bíblia. Então, o motivo teológico que leva a relação entre dois homens ser pecado, na base, é o mesmo motivo que leva um homem e uma mulher não casados, que estão fazendo sexo, também ser pecado. Por quê? Porque em ambas as situações, o propósito original da criação da relação sexual não está sendo cumprido. Qual é o propósito? Unir um homem e uma mulher aonde? Numa relação que a Bíblia chama de casamento. Esse é o principal motivo, digamos assim, das Escrituras. Sem contar na natureza da relação sexual, o que significa fazer sexo com alguém. Então, para a Bíblia, fazer sexo com alguém não é simplesmente trocar fluidos corporais, não é simplesmente tocar o corpo de alguém. Sexo para a Bíblia é uma coisa muito importante. E terceiro lugar, o corpo da pessoa que não é o seu cônjuge não é seu, não lhe foi dado, não lhe pertence. É igual o demônio, esse corpo não te pertence, né? Foi uma brincadeira, gente. Então, o corpo da pessoa que não é o seu cônjuge não lhe pertence. Esse corpo pertencerá a você, usando a linguagem de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, quando você casar com a pessoa. Aí o seu corpo será da pessoa e o corpo dela será seu. Então, a Bíblia, ela preconiza que nós não devemos usar o corpo de alguém sem que nos unamos a esta pessoa como um todo. Nós não temos direito sobre este corpo, ele é templo do Espírito Santo, a menos que nos comprometemos com a pessoa toda, para a vida toda. É uma outra maneira de enxergar a importância do corpo, do sexo e o propósito do sexo. O mundo não faz a menor ideia do que nós estamos falando. Isso não faz o menor sentido para uma pessoa mundana, porque ele não entende o propósito da relação, ele não entende que corpo é isso, ele não entende a natureza de uma relação sexual. Para o mundo é tudo descartável, é tudo só uso e abuso. Então, a ética do mundo é uma ética de uso e abuso e descarte. A ética bíblica sexual, ela é de valor e limite. Porque tudo que você valoriza, você coloca limite.
Então é mais ou menos isso. Poderíamos falar mais coisas, mas é isso aí. Uma mentira que eu tenho visto é que muitas vezes a juventude tem se comparado não com a Bíblia, mas sim com o mundo. Então pensa assim, eu tô com meu namorado ou com a minha namorada, eu faço sexo só com meu namorado, então eu não estou pecando, porque o mundo está fazendo sexo com todo mundo de uma forma livre e moral, mas eu estou aqui só com o meu namorado ou minha namorada. Você chamar imoralidade de namoro continua sendo imoralidade. Se você mudar o nome do pecado, o nome da situação não muda o pecado. Se eu adulterar, eu sou casado, eu me envolvo com outra mulher, mas eu não vou chamar de adultério, eu vou chamar de blu. Continua sendo imoralidade. Eu só mudei de nome. Você só está dando outro nome, você está chamando de namoro. É imoralidade, é o mesmo pecado. Você pode dar o nome que você quiser. Namoro, noivado, já paguei o buffet. É um clássico também, né? A gente já pagou o buffet. Já pagou o buffet do casamento, então está liberado. 12 vezes, né? Daí tem uma outra pergunta que deve ser de um jovem também. Depois do casamento, eu posso fazer sexo todo dia? É de jovem, com certeza é de jovem. É de alguém que não é casado essa pergunta. É de alguém que não é casado. Se você pode fazer sexo todo dia, isso dá cãibra. Eu vou para a última pergunta. Comer banana. Potássio. Pode fazer, irmão. Eu vou fazer. Só que isso é mitologia, né? Eu vou fazer a última pergunta aqui. Eu sei que ela pode ser bem polêmica e talvez a gente não chegue a um consenso aqui, porque, enfim, uma pessoa nasce homossexual? Deixa a Juliana começar dessa vez? Já tô na internet mesmo, né? Não. Uma pessoa nasce homossexual? Não foi essa a pergunta? Foi essa? Não. Discorra sobre a sua resposta. Oi? Discorra sobre sua resposta. Então, primeiro que a ciência não está do lado de quem diz que nasce homossexual. Uhum. Houve uma pesquisa feita no Instituto Genoma, que é o maior projeto que já houve de genética do mundo. Projeto Genoma Humano, com mais de 11 mil cientistas. E o Dr. Francis Collins, que é o diretor desse projeto, falou que não há, na ciência, a comprovação de que a homossexualidade seja inata. Inata significa biológica, genética. Mesmo que ele falasse que sim, a palavra de Deus não fala de uma natureza homossexual, mas de uma natureza heterossexual. Então, no meu entendimento, ninguém nasce. Agora, lembra que eu falei ontem? Da genética, né? Caso a ciência um dia encontre um fragmento genético de um gene homossexual, eu não me surpreenderia, porque a palavra de Deus diz que toda a criação foi corrompida pela queda. Não é isso? Agora, a gente pode viver ancorado na genética para justificar nossa deliberação para os nossos desejos. Ou a gente pode governar sobre eles, e isso é uma escolha. Então, não, no meu entendimento, ninguém nasce homossexual. Não é determinante. Pode. Entende? Ele falou se a presença de do hormônio, excesso masculino na a presença de excesso de hormônio. Sim, não é determinante. Então, a gente não pode dizer que é uma causa... Primeiro que a homossexualidade ela é um combo de situações e de fatores, né? Não é uma matemática simples. Excesso de hormônio mais ausência paterna igual a homossexualidade. A gente não tem essa matemática. Mas existe um combo de situações em comuns que estão presentes na vida de uma pessoa que desenvolve, que constrói
um desejo homossexual. E aí, a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo para compreender. Pode falar. Vamos lá. Eu queria só contribuir com o seguinte. Se você der um Google agora e colocar assim, ó, definição de sexualidade segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, não tem nada a ver com Bíblia. Sexualidade, não homossexualidade, sexualidade. Vai aparecer um texto mais ou menos assim, que sexualidade ela é biológica, ela é psicológica, ela é social, ela é a confluência de uma série de fatores. Isso não tem nada a ver com Bíblia, com cristianismo, nada. Então, a sexualidade, nenhuma pessoa, seja ela hétero ou não, é resumida ao seu patrimônio biológico, embora haja o elemento biológico. Não tem nada de errado em dizer que nós temos uma dimensão biológica da sexualidade e que ela importa. Aliás, os crentes é que defendem que a biologia importa hoje em dia. Tanto é que, se você desconsiderar isso, você vai falar que as identidades de gênero não têm substrato na biologia, e devem ter. Então, a sexualidade de nenhuma pessoa é reduzida apenas aos elementos biológicos, não é reduzida apenas aos elementos de aprendizagem e não é reduzida apenas aos elementos de subjetividade. Ela sempre é um emaranhado de fatores. Sempre é assim para todo mundo. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Desde o final do século XIX, tentava-se explicar fenômenos culturais, sociais, complexos, sempre a partir de um marcador biológico único. Isso nunca funcionou. Nunca. Tem um filme chamado Django Livre, não sei quem já viu, que é do Tarantino. Tem uma cena nesse filme que o DiCaprio, que faz um fazendeiro que tem vários escravos, tem muitos escravos, ele pega um crânio de um escravo que havia morrido e ele mostra no crânio, ele diz assim, tá vendo aqui, ó? Por causa disso é que negros são escravizados, porque havia uma suposta ciência no final do século XIX que dizia que a escravidão era resultado de estruturas no crânio de pessoas específicas. E as pessoas, então, tinham estruturas biológicas que justificavam esse fenômeno. Isso é tão ridículo quanto a redução à sexualidade a meras estruturas biológicas. Nenhum elemento complexo, cultural, social, psicológico. Imagina a sexualidade, o quanto ela é complexa. Nada nessa complexidade vai se resumir a um gene, a um hormônio. Embora haja esta dimensão, ela não é o que responde por tudo. Sempre é assim. Isso é a resposta mais honesta e técnica possível. Não tem nada a ver com Bíblia. Essa é a resposta mais técnica possível. É sempre a confluência de uma série de fatores distintos. Qualquer coisa que não for isso, a pessoa está tentando reduzir e está sendo superficial na resposta. Tudo bem? Então não se deixe levar por esse tipo de jargão. Aliás, por causa da revolução do gênero, no final do século XX, a ênfase não é mais na biologia. Essa tese de que nasce gay biologicamente não é usada nem por parte do movimento LGBT. Por quê? Porque para o movimento LGBT, você não nasce nem homem. Você não nasce nem homem, você está entendendo? O sujeito que tem um pênis, ele é homem? Não necessariamente para esse movimento, porque ele pode ser uma mulher. Vocês estão me acompanhando aqui? Então a biologia importa tão pouco que se você nascer com todos os hormônios, com os órgãos genitais masculinos, X, Y, você, para o movimento, você pode não ser um homem, de tão desimportante que são
os aspectos biológicos. Então, esta ideia de que tudo é biológico, genético, ela é ultrapassada até para o movimento LGBT. Tá bom? Longa história, mas é mais ou menos isso aí. Esse foi o nosso talk, gente. Salva de palmas para Juliana Ferron, David Hacker. Foram mais de 80 perguntas aqui. Mas eles sempre estão com caixinha aí no Instagram. Vamos ignorar todas elas. Isso, o restante foi, né? Vamos, você pode ficar em pé, a gente vai...